Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poder compartilhar uma mensagem, a nossa leitura bíblica, que Deus cada dia mais Ele possa falar, se revelar ao nosso coração, nossa alma, como temos visto agora em 1 Samuel, como Deus Ele se revela, como Deus Ele fala ao coração daquele que o serve, como Ele falou com o menino Samuel, que crescia diante do Senhor, na casa de Eli, o profeta, o sacerdote, ainda que ele não tinha mais comunhão com o próprio Deus, o próprio Eli. Deus já não se revelava a ele, mas começou então a se revelar ao próprio Samuel. E aí, como diz aqui no capítulo 4, a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel, ou seja, Deus começou a usá-lo, a reverenciá-lo, e as pessoas começaram então realmente ter sobre ele uma admiração maior, porque Deus estava com ele, porque o Senhor continuou realmente aparecendo em Siló, como nós lemos no vídeo ontem, onde se revelou a Samuel por meio da sua palavra, e essa palavra começou a se espalhar por todo Israel. E nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus, olha só. E eles acamparam em Ebenezer e ali os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar em Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. E quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Olha a pergunta. Por que Deus nos abandonou, na verdade? Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos do Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. E quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Você vê que eles não tinham mais medo, porque o Senhor tinha os abandonado. É tanto barulho, enfim, mas nada disso mudou naquele momento. E quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês vão se tornar escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então alguém começou a falar: olha, vamos lutar, vamos guerrear. Ainda que veio medo, veio de repente uma situação, mas como eu falei, já não tinha mais realmente sobre Israel a proteção do Senhor. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda, o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria e a arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Conforme já tinha sido profetizado, assim então aconteceu. E naquele mesmo dia, um benjamita correu atrás da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que lhe havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? E o homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca do Senhor foi tomada. Quando ele mencionou que a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois já era velho e pesado.
Então ele liderou Israel durante 40 anos. E a sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudaram disseram: "Não se desespere, você teve um filho." Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória de Israel se foi, pois a arca de Deus ela foi tomada. Que era o exemplo, era o símbolo, né, das vitórias que eles tiveram desde o Egito, quando foi criada essa arca da aliança, as vitórias que vieram com Moisés, com Josué, com juízes que estavam realmente com essa arca. Mas quando esses dois filhos de Eli e o próprio Eli não fez da forma correta como Deus ordenava, eles eram execráveis, faziam aquilo que o Senhor realmente detestava, fazendo coisas que Deus ele abomina. Enfim, nós já lemos já no capítulo anterior o que os seus filhos fizeram. Deus então se revelou a Samuel o que iria fazer com Israel, e assim realmente aconteceu. Os filisteus vieram, ainda que quando ouviram falar da Arca da Aliança, eles não realmente fugiram, porque nas guerras onde a arca estava, por mais que eles tentavam se esforçar, eles tinham medo realmente e não venciam nenhuma batalha, porque Deus era com eles. Mas quando Deus se retirou a sua mão de Israel, o quanto eles gemeram, padeceram, e mais de uma vez foram envergonhados e humilhados. Nós lemos no livro de Juízes quantas vezes, né, que a terra ficou em paz, em segurança, quando um líder se levantava e vencia, mas quando eles voltavam a fazer o que era o que Deus reprova, o quanto eles eram humilhados e envergonhados. E aqui neste momento, olha só que situação, o profeta Eli, ele foi realmente destruído, envergonhado, humilhado, assim como seus filhos, a sua casa. O Senhor deixou muito bem claro que ele não teria mais herança sobre Israel, não ia ter mais descendência, nenhum velho mais iria ter nessa família. Ele chegou com 98 anos, mas Deus disse que não haveria mais velhos na casa de Eli, iriam morrer jovens, enfim. Então olha quantas situações, quantas palavras foram lançadas. E aí quando realmente veio o sacerdote Samuel, que foi realmente levantado pelo próprio Deus, de uma situação de uma mulher que era estéril desde a sua infância, não tinha filho algum, havia somente sendo roubada pela sua companheira de casa, porque o seu marido tinha mais uma outra mulher, que era Penina, e assim ela irritava de ano em ano, ela não comia, não bebia, até que ela fez um voto ao Senhor e foi altamente abençoada, foi consagrada. Mas aí, olha a situação que veio na casa do próprio Eli, quando até a nora, né, do próprio Eli, ela estava grávida, pronta de dar um filho. Quando ela viu que o seu sogro morreu, o seu marido morreu, o seu cunhado, né, o irmão do seu marido morreu, ela realmente não resistiu ao parto e morreu naquele momento. E até o nome foi dado, Icabode, e disse: a glória de Deus se foi, a glória de Israel se foi, porque a arca fora tomada, porque era o símbolo, né? E hoje nós não podemos jamais perder sobre nós a marca de Deus, que é o teu Santo Espírito, o selo que veio sobre nós, o selo da redenção sobre nós, a marca do Senhor Jesus sobre nossas vidas, no nosso coração, na nossa alma. Nós jamais podemos perder, como o próprio Davi disse: não retire de mim o teu Santo Espírito. Nós precisamos ter esse entendimento e jamais desejar que possamos ficar longe do próprio Deus. Quantas pessoas, infelizmente, elas se revoltam com o próprio Deus em situações e adversidades, mas Deus ele deixou muito bem claro: se você realmente me honrar, eu vou te honrar. Se você me desprezar, você também será desprezado. Então, realmente são palavras que a própria Ana deixou claro sobre isso, né? Na sua canção, ela viu a glória de Deus, ainda que por muitos anos ela sofreu, ela gemeu, padeceu, não sabemos quanto foi o tempo que ela viveu dessa forma, dessa maneira, sendo envergonhada, humilhada, mas o dia que ela fez realmente algo para com Deus, fez um voto com o Senhor, como mudou totalmente a sua vida, a sua história de vida. E aqui, como Samuel cresceu realmente na casa do Senhor, sendo ensinado a maneira e a forma correta de servi-lo. Ele até então não tinha tido intimidade com o próprio Deus, ele fazia todas as coisas na casa de Deus, até que ele ouviu a voz de forma literal, ele foi revelado, a sua palavra então começou realmente a ser
realmente revelada sobre Israel e foi realmente admirado pelo povo, que Deus falava sobre a boca dele. E aí quanto mais ele cresceu, ele venceu, ele prosperou e enfim a casa de Eli foi destruída, até a própria palavra Icabode, então filho, até como vemos no passado, o filho de Raquel, quando a Raquel também ela deu a luz ao Benjamim, naquele momento ela colocou um outro nome e o próprio pai, o José, aliás o próprio Jacó, ele mudou o nome na hora. Não vai ser realmente esse nome, não, vai ser Benjamim. E aí então foi mudado o nome, transformado, porque ele ia ser realmente um nome de uma desgraça também, de uma situação, um peso sobre ele. Então, quando falasse o nome dele ia ser lembrado daquela desgraça. E aqui Icabode ficou realmente sendo esse nome, porque não teve alguém que pudesse mudá-lo. E assim foi que aconteceu. Uma criança nasce já realmente com uma situação, um nome, onde foi dito a glória de Deus de Israel se foi. E acrescentou ainda muito mais, pois a arca de Deus ela foi tomada. Então, quer dizer, tomaram de Deus, tomaram nós, a nossa comunhão com Deus, aquilo que nos simbolizava realmente a força, o poder, a virtude, porque é ali que estava realmente Deus vivendo, habitando naquela arca, na tenda, no tabernáculo. Ele ia à guerra de forma diária com o povo, quando estava realmente lutando, Deus estava sempre com eles. Mas neste momento apenas tinha a arca, não tinha o Senhor com eles. Então é necessário termos não somente uma simbologia, às vezes nós temos um amuleto, temos aí alguma coisa, achamos que Deus vai ser conosco. Se você não estiver realmente atento, como o próprio Sansão, ele tinha um cabelo que era realmente ali o símbolo da sua força, e quando se perdeu realmente o seu cabelo, porque ele revelou o seu segredo, que ele era um nazireu desde o nascimento, e onde revelou o seu segredo, você vê que ele disse: eu vou como das outras vezes e vou vencer. Ele foi e foi envergonhado. Então precisamos estar muito atentos se Deus está conosco mesmo ou não, se você está fazendo a forma correta ou não, para que você não seja envergonhado e humilhado. Porque você pode ir a uma guerra e realmente ser destruído como eles foram, perderam tanta gente foi humilhada, envergonhada, e ficaram escravos dos filisteus mais de uma vez. Então nós precisamos estar dispostos, porque o diabo ele quer isso, ele quer realmente matar, roubar e destruir, e quer nos fazer escravos dele. E nós temos que ser escravos de Jesus, servos de Jesus, servindo a ele, porque com ele você pode vencer ainda muito mais. Nenhum mal, nenhum diabo pode ter o poder sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar por isso, vamos crer e confiar que Deus está sendo conosco, que vai nos dar vitória sempre, porque Ele é fiel para isso e muito mais. Senhor amado Pai, neste momento eu peço a Tua bênção mais de uma vez sobre nós, Deus, sobre cada pessoa que está ouvindo essas mensagens, que está sendo edificada, que o Senhor venha se revelar o coração na alma de cada um de forma muito especial, porque eu sei que o Senhor pode e vai fazer milagres, maravilhas sobre cada vida, meu Deus, sobre cada casa, sobre cada família, porque nada pode invalidar, nada pode impedir o Teu agir, o Teu querer e o Teu trabalhar em se cumprir sobre as nossas vidas. Por isso eu peço mais uma vez, derrame essa unção, este poder, essa virtude, para que sejamos agraciados, recompensados de uma forma especial, meu Pai, porque eu sei que a Tua presença vai fazer a diferença, meu Pai, sobre cada vida. Por isso eu peço a Tua bênção e eu dou a minha bênção sempre, com a certeza da vitória, da resposta dos milagres que vai acontecer sobre as suas vidas, sempre em nome do Filho amado, do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe muito a sua família, que você seja altamente agraciado, recompensado, liberto, próspero, feliz, e que a paz de Deus, principalmente, ela venha reinar sobre o seu coração, sobre a sua alma, em nome de Jesus. Amém? O que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Deus abençoe, fica com Deus.